Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo canal O Evangelho Não Está Preso, e nós estamos trabalhando esta série sobre a Páscoa, né? Esperança para o Perdido. Nós já vimos sobre a introdução e vimos a primeira parte já desta série, onde vimos sobre a origem da Páscoa, né? Que se encontra lá no Antigo Testamento, especificamente em Êxodo, capítulo de número 12. E agora nós gostaríamos de avançar a nossa parte 2, onde vamos tratar sobre a Páscoa no Novo Testamento, ok? Então vamos tratar sobre esse assunto agora adiante. A Páscoa na história judaica até o Novo Testamento. Observe, pois bem, até aqui vimos que a Páscoa tem suas origens no episódio narrado em Êxodo capítulo 12, onde Yahvé poupou da destruição aqueles que tinham as marcas do sangue nas portas de suas casas. No caso, os israelitas, os quais, por obedecerem, foram poupados da 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e, consequentemente, a libertação daquele povo da escravidão no Egito por intermédio de Moisés, né, a qual o povo havia clamado um libertador, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus realmente está atento à realidade, à necessidade do seu povo. Deus então envia um libertador, no caso Moisés. Veja adiante, a Páscoa na história judaica aí até o Novo Testamento é o tópico 1, né? Você tem aí em tela algumas celebrações da Páscoa no Antigo Testamento. Você tem em uma coluna a celebração, no caso a sequência, né? Realizada por quem aí? Quem realizou, o texto bíblico e mais ou menos aí a data. Observe então a primeira Páscoa é essa realizada por Moisés, que é a saída do Egito, né? Claro que o comando foi dado da parte de Deus. O texto bíblico é Êxodo, capítulo de número 12, a data aproximadamente 1460. A segunda Páscoa ela vem ser realizada por Moisés novamente lá no deserto do Sinai. Texto de Números, capítulo de número 9. Aproximadamente aí já agora ano 1461, ou seja, mais ou menos aproximadamente um ano depois daquela primeira que foi a libertação do Egito. Aí aqui você tem umas interrogações porque é difícil precisar, né? Dar com exatidão, mas vamos seguir basicamente essa sequência, ok? Terceira, sob a liderança de Josué, no caso em Gilgal, né, no caso Canaã, Josué capítulo 5, agora mais ou menos 1420. A quarta, sobre a liderança de Ezequias e alguns do povo, 2 Crônicas capítulo 30, 725 aproximadamente o ano. A quinta, Josias, realizada pelo rei Josias, 2 Reis 23, no ano mais ou menos 620. E a sexta, por Esdras, agora já o retorno do cativeiro da Babilônia, né? Esdras capítulo 6, e o ano aproximadamente 515 a.C. Apenas para nós termos aí uma panorâmica mais ou menos de como foi sendo realizada a Páscoa, né? É claro que podem ter ocorrido outras aí no meio disso tudo, né? Por isso nós temos as interrogações a partir da terceira até na sexta. Vamos adiante. Já no Novo Testamento, a Páscoa também foi celebrada pelo nosso Senhor Jesus. Lembre-se que essa segunda parte agora é sobre a Páscoa no Novo Testamento. Aí você tem aí, nessa Páscoa já havia um costume de soltar algum prisioneiro por ocasião da celebridade da Páscoa, né? Veja o texto. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? A pergunta então feita aí ao povo, né? E aí o povo, você conhece a passagem bíblica, vai escolher, vai optar por Barrabás. Sendo Jesus um judeu e cumpridor da lei do seu povo, ele também esteve inserido em um contexto onde a Páscoa era celebrada. Então Jesus participou da Páscoa, Jesus com sua família muitas vezes celebraram a Páscoa, né? E você tem aqui o tópico 2, a Páscoa na época de Jesus, né? Vejamos Lucas 2, 41 e 42, diz assim: todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Veja bem, diz o texto, todos os anos. Os pais de Jesus, no caso Maria e José, iam lá para celebrar a Páscoa e Jesus ia junto. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição.
Jesus nasceu em Belém, lembre-se disso, você tem aqui, ó, Belém fazia parte aí da Judéia, né? Jesus nasceu em Belém, mas desenvolveu-se em Nazaré, aqui ao norte, região da Galileia, né? Então Jesus nasce em Belém, mas o seu desenvolvimento se dá em Nazaré, região da Galileia, a cerca aí de 112 quilômetros de Jerusalém. No caso, Nazaré, aproximadamente 112 quilômetros de Jerusalém. Ali então Jesus se desenvolveu. Como a Páscoa fazia parte das 3 maiores festas dos israelitas, chamadas de festas de peregrinação, são elas Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, a família de Jesus veio para celebrar esta tão importante festa, porque a Páscoa fazia parte das 3 principais celebrações. Veja o texto. São estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele estiver escolhido para nele ser adorado. Quais são? A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas, né? Que seria, na verdade, aqui Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então você tem Páscoa, festa da colheita e barracas, você tem Pentecostes ou festa da colheita e também barracas ou festa dos tabernáculos. São essas 3 as principais festividades que todo judeu homem deveria participar. Jesus, no caso seu pai, né, José, também estavam sempre ali presentes. Vamos ver Jesus presente em pelo menos 3 relatos bíblicos sobre a Páscoa na sua época. Na infância, Lucas capítulo 2, diz o texto: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Depois, no início do ministério público de Jesus, aí com seus aproximados 30 anos, você vai ter o seguinte: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Aqui você tem um outro contexto, um outro momento em que Jesus está numa festa, né, da Páscoa. Na véspera também da sua morte, veja só esses textos que interessantes. Ao se aproximar a Páscoa judaica, você tem aí João capítulo 11, versículo 55 em diante. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Veja agora João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. E também Mateus 26 diz: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então você tem aqui principalmente três momentos, 3 relatos bíblicos aí, né? 3 momentos diferentes em que Jesus está participando da Páscoa. Na infância, no início do ministério, aí com aproximadamente 30 anos, e também a véspera aí da sua morte, ele já está aí com mais ou menos 33 anos de idade, certo? Podemos aprender uma lição importante, que é o fato de Jesus, mesmo sendo igual a Deus, lembre-se do texto de Filipenses, se você desejar, leia esse texto com muita atenção. É um texto que vai falar, né, que Jesus, mesmo sendo Deus, né, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, né, ele assumiu aí a forma de servo, né, forma de homem, e foi até o fim, né, até a sua morte na cruz, mesmo sendo também Deus, né. Ele veio a este mundo caído e cumpriu todas as ordenanças em obediência a Deus Pai. João 4,34 diz: Jesus, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Interessante, Deus tem um plano, Jesus vem então para concluir essa obra, né? E ele sempre fez a vontade do seu Pai. Já pensou
quantas pessoas esbarraram muitas vezes nele. Pense nisso por um instante, né? Quantas pessoas naquela correria, sendo que Jerusalém nessa época da Páscoa ficava amontoada de gente, né? Quantas pessoas talvez, né, sem imaginar, né, esbarraram ali em Jesus, naquele corre-corre, aquela multidão, né? Imagine, né, estava ali Deus encarnado, né, o Deus que se fez homem, né? Por causa da multidão que transitava por Jerusalém na época da Páscoa, né? Então, já pensou, né, como deve ter sido isso, né? Porém, poucos viram que ele veio para ser o único sacrifício, né? Observe, e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Isso é importante destacar, né? Jesus disse, veja só, tópico 3 agora, a ligação entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Isso aqui é importante, muito importante. A Páscoa, né, lá do Antigo Testamento, e a ceia do Senhor no Novo Testamento. A ligação, né? Jesus disse em Lucas 22, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, no caso, a sua morte na cruz. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha só aqui a imagem, então, é uma representação apenas, né, de Jesus na ceia com os seus discípulos, aquele momento já final, né, ele está prestes a ser entregue, ele vai ser morto na manhã de sexta-feira, mas antes ele então celebra a ceia com os seus discípulos, né? Ele pega o pão, ele pega um cálice e ele institui a ceia do Senhor, né? Veja o que diz ali na tela, foi um pão asmo, ou seja, sem fermento, da Páscoa que Jesus repartiu na última ceia, né? Dizendo, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim, né? Então Jesus instituiu ali a ceia, a Santa Ceia. Aquela noite seria a mais importante de todas as outras Páscoas que já haviam sido celebradas, pois era a Páscoa, devido ao fato de o Cordeiro de Deus estar prestes a ser sacrificado. Mateus 26:20 nos diz, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, né? Aquele momento final, preparatório. Provavelmente isso aconteceu numa quinta-feira, depois das 18 horas. Foi que eles reclinaram-se para comer. Em Mateus 26:20 está escrito, e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E você conhece a passagem bíblica, Jesus vai ser entregue, né? Ele vai apanhar muito, ele vai sofrer muito. Na sexta de manhã ele será morto, né? Ele será pendurado no madeiro. Depois, mais para o final da tarde, o corpo será recolhido, né? Será tirado por José de Arimateia e Nicodemos, será sepultado e ao terceiro dia então Jesus ressuscitará. Graças a Deus por isso, e hoje ele está vivo, né? Está cuidando do seu povo, um dia voltará para buscar a sua igreja, graças a Deus por isso, né? Jesus naquele momento instituiu a ceia com os dois elementos, o pão e o vinho, que serão utilizados até que ele volte em memória do seu sacrifício. Ele mesmo diz, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Ambas as ceias, a Páscoa no Antigo e no Novo Testamento, assim como a ceia do Senhor Jesus, são um precioso memorial para Deus. Eu vou ler novamente. Ambas as ceias, assim como a ceia do Senhor Jesus, são um precioso memorial para o povo de Deus, né? Observe, né, aqui a ligação, né? Você tem lá no Antigo Testamento, lembre-se da preparação da saída do Egito, aquela noite, né? Êxodo capítulo 12, a noite em que é ligada também a 10ª praga. Naquela noite eles iriam então passar o sangue, aqui você tem a representação, o sangue nas portas, eles então comeriam o cordeiro, né? E eles então comeriam apressadamente porque estariam fugindo, estariam sendo libertos pelo Senhor, né? E aí você tem essa simbologia aqui também do pão e do vinho, né? O corpo e o sangue de Jesus que serão entregues. Então no Antigo você tem ali como que uma sombra, né? Um preparatório
para aquilo que seria a plenitude na pessoa de Jesus Cristo. Isso é realmente maravilhoso. Evidentemente, este banquete comemorativo, a partir do Novo Testamento, aponta não mais somente para a libertação do Egito, transcorrida há tanto tempo, mas também e de forma plena. Isso é importante lembrar, porque agora o Filho de Deus já veio. Agora o Salvador, o Messias, chegou. Então, de forma plena, agora aquilo aponta então para a morte de Cristo. E não somente isto, mas efetivamente traz para a humanidade, lembrando, não é uma salvação automática, não é algo que todos, né, já receberam como que automaticamente, não. Traz para a humanidade essa porta aberta de salvação, mas para todo aquele que nele crer, né? A remissão dos pecados, né, vida e salvação, conforme João 3,16. Parece que Deus tinha como objetivo, ao instituir a Páscoa, e aqui pense no Antigo Testamento, pense em Êxodo 12, pôr diante do povo um memorial que o viesse a atrair e lhe fizesse lembrar que sua liberdade tinha sido ganha à custa da intervenção divina na história do Egito. Ou seja, não foi pela mão do povo, foi pela mão de Deus, né? Do mesmo modo, agora pense no Novo Testamento, Jesus nos deixou o memorial de sua morte para que por ele sejamos lembrados de que nossa redenção foi ganha às custas do sacrifício do Filho de Deus, né? Diz o texto de Marcos 10, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou por muitos. Veja só, assim a Páscoa testemunha a poderosa verdade de que o homem é um pecador e que o salário do pecado, de fato, é a morte. Sendo assim, a Páscoa é, acima de tudo, Evangelho, né? Isso é maravilhoso. Você tem aqui o Antigo Testamento, sempre a sombra, a preparação, e o Novo Testamento agora você tem o cumprimento, a realidade, o clímax na pessoa de Jesus Cristo, né? A ira de Deus recai não no homem, agora, né? Então a ira de Deus não está mais agora sobre o homem, que merecia ser castigado, punido, ser morto, né? Mas sim, agora então, essa ira é derramada no Cordeiro sem pecado, né? E então o homem é poupado da destruição de Deus. Essa é a ligação com a noite do Êxodo, né? O sangue que poupou, lembre-se, Êxodo 12, né? Aquele momento da Páscoa. Aqui você tem agora essa aplicação à realidade suprema aqui que está na pessoa de Jesus. Lembre-se que Jesus foi morto, mas ele mesmo não tinha pecado. O apóstolo Paulo vai deixar claro aqui na passagem, também o apóstolo Pedro deixa claro, Jesus não tinha pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados. A ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho, querido, por causa de você, por causa de mim, por causa dos nossos pecados. Por isso a Páscoa nos traz essa esperança do perdão divino, da salvação eterna. Mas precisamos crer fielmente em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Veja só o que diz Gênesis 2,17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Lembre-se, Deus havia dito então para Adão, né, e a Eva, eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se isso acontecesse, eles morreriam espiritualmente também, né? Veja Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, lembre-se, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, né? Então agora todo o pecado original de Adão e Eva, né? A queda, e agora todo ser humano que nasce em pecado, então somente por meio de Cristo, por meio da oferta dele, lá na cruz do Calvário, é que o homem pode resolver o seu problema com Deus. Por isso não há outra esperança, não há outro caminho. O foco da Páscoa é justamente esse, nos aponta para o sacrifício de Cristo, né? A oferta pela culpa, né? Até tem um hino muito bonito que você pode procurar, do Projeto Sola, Isaías 53 é o nome do hino, e vai tratar justamente sobre essa oferta pela culpa que Jesus ofereceu, né? No lugar do homem pecador, do homem perdido. Por isso a Páscoa
é salvação, é perdão, né? Veja só o texto de Salmo 22:1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Aqui o Salmo 22, Salmo de Davi, mas você tem aqui um tipo, né, um apontamento para o que Jesus diria, na verdade, em Mateus 27:46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Que é a mesma fala do Salmo 22, né? Você tem agora então Jesus pronunciando aqui em Mateus, quando ele está prestes a entregar a sua vida, né? A ira de Deus sendo derramada sobre ele, o castigo está sendo derramado sobre o Filho de Deus. Por isso, querido, não há outra esperança para esse mundo, somente Jesus. Pois Deus entregou o seu Filho, né? Por isso o homem é chamado a crer em Jesus, porque a oferta da culpa, o pecado, né? Tudo isso então foi entregue na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo. Por isso Jesus é o único caminho, não há outro. Observe ainda, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então a recompensa pelo pecado é a morte. Todo ser humano nasce em pecado, todo ser humano, né, nasce em Adão, mas ele precisa então crer em Cristo, precisa se arrepender de seus pecados, nascer de novo, crer no Senhor Jesus, e então ele estará agora em Cristo e não mais em Adão, né? Graças a Deus por isso. A promessa de perdão dos pecados e da graça de Deus já estavam pré-anunciados no sacrifício da Páscoa no Antigo Testamento. Lá aquele cordeiro, né? Êxodo capítulo 12, tudo aquilo que estava acontecendo já era um pré-anúncio do que Deus faria, né? Por meio aí do seu Filho, né? Então, graças ao Senhor, né? Por sua bondade e misericórdia em nos enviar o seu Filho amado Jesus Cristo, né? Graças a Deus por isso. Veja só, o vinho, ele representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. O pão representa o corpo de Jesus. Na ceia do Senhor, no Novo Testamento, o perdão de pecados é prometido diretamente. Veja o que diz Mateus 26. Este é o meu sangue derramado por vós para perdão de pecados. Então a ceia é isso, é perdão, é esperança para quem está longe do Senhor, para quem está perdido, né? E a ceia do Senhor Jesus, este memorial que nós celebraremos até que ele volte, o vinho então simboliza aqui o seu sangue, o pão simboliza o seu corpo. Remetendo ao Antigo Testamento, o cordeiro pascal era o sacrifício aceitável e substitutivo, cujo sangue simbolizava uma vida entregue pela outra, né? Uma vida entregue em troca de outra. Veja o texto de Levítico 17. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Mas lembre-se que ano após ano, o povo, né, ou melhor, o sumo sacerdote, ele precisava entrar, oferecer o sacrifício por ele, pelo povo. Isso era feito ano após ano. O autor aos Hebreus vai trabalhar isso no Novo Testamento. Porém, Jesus vem e oferece um único sacrifício, né, um único, para sempre. E esse sacrifício é suficiente. Somente pelo sacrifício, Israel vê-se livre do juízo que está para cair sobre o Egito, né? O sacrifício do cordeiro, que foi morto, seu sangue passado nas portas, aquele sacrifício que já está apontando para Jesus, aquele sacrifício então traz o livramento, né, da morte, também da escravidão para o povo de Israel lá naquela ocasião, né? De fato, podemos dizer que sob o antigo acordo, veja só o texto de Hebreus 9, o antigo acordo, quase tudo era purificado salpicando-se com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O autor aos Hebreus vai dizer, né? Quando ele diz o antigo acordo, ele está falando do Antigo Testamento, né? Veja só, 1 João 1,7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho,
nos limpa de todo o pecado. Né? Então, o sangue do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a Páscoa do cristão. Ele é o Cordeiro de Deus. Né? Paulo diz, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Né? Isso é maravilhoso. 1 João 1,29, já mencionamos. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Aqui o ponto 4 agora. O Cordeiro tinha que ser sem defeito. Êxodo 12:5, então, a orientação divina era, o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou até mesmo cabrito. Jesus cumpriu perfeitamente essa exigência. Né? 1 Pedro 1 diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem pecado, né? Sem nenhum defeito. Lembre-se, a exigência do cordeiro lá na noite da Páscoa é que ele não podia ter defeito. O Senhor Jesus, de fato, não tinha defeito, não tinha pecado. Também o cordeiro tinha que ser separado 4 dias antes, ou seja, no dia 10 até, do dia 10 até o dia 14, diz o texto assim, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito, para a sua família ou para cada casa. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Jesus entrou em Jerusalém no dia da separação do cordeiro e foi morto no dia do sacrifício também daquele cordeiro. Então você tem toda essa ligação. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, no caso, né, a Páscoa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando, Hosana, né, Hosana, que quer dizer bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Né? Olha só, o cordeiro deveria ser imolado diante de toda a congregação. Veja o que diz Êxodo 12:6, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Jesus foi morto diante dos líderes civis e religiosos de Israel e Roma, assim como diante da vontade popular. Né? Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Né? Então, assim como o cordeirinho era morto diante da congregação, do povo, né, das autoridades, assim Jesus também foi morto exatamente diante de todos os líderes religiosos, de toda a comunidade. Né? Essa conexão é exatamente perfeita. O que você tem lá no Cordeiro da Páscoa de Êxodo 12, você vai ver lá uma sombra, o cumprimento perfeito disso você vai ver na pessoa de Jesus Cristo. O Cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado. Veja o que diz o texto. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, no caso a Páscoa, né? Não será tirada dali. E não quebrem nenhum osso do animal, né? Nenhum osso poderia ser quebrado. Na cruz, os ladrões que estavam ao lado de Jesus tiveram as pernas quebradas. O Cordeiro de Deus não. Olha só. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Lembra? O cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado, aquele cordeiro do Êxodo 12. Assim, exatamente, Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Eu vi, diz, né, João aqui, eu vi tudo isto com os meus próprios olhos e fiz uma narração fiel, para que vocês também possam crer. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Né? Interessante, perfeito, como Deus cumpre a sua palavra minuciosamente. Né? Veja só, então, para ficar bem resumido essa questão da Páscoa no Antigo Testamento e agora o cumprimento perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Então você tem a Páscoa, naquela ocasião,
O sangue era para salvar o primogênito da morte, lembra? Salvava o primogênito do povo de Israel, né? Aquele que passasse o sangue, então o primogênito seria livre da morte. Em Jesus Cristo, né, o sangue dele é para salvar o homem da ira de Deus, foi para isso que ele derramou o seu sangue. Lá naquela Páscoa, o sacrifício era o cordeiro, né, ele substituía o primogênito, ou seja, o cordeiro morreu, na verdade, no lugar do primogênito daquela família. Jesus, ele substitui o pecador, né? Ao invés de Deus castigar o pecador, Deus então castigou o seu filho. A pureza daquele cordeiro ele deveria ser sem defeito. Lembre-se, Jesus é sem pecado. E a comunhão que envolvia aquele momento, a identificação com os israelitas. Na Santa Ceia nós temos então a comunhão com Cristo. Então esse gráfico aqui ele é perfeito, né? Ele nos mostra certinho. Aqui você tem, né, a preparação, aqui você tem a sombra e aqui você tem o cumprimento perfeito, né? Graças a Deus, né, por tudo isso. As aplicações então, queridos, para os nossos dias. Observe algumas lições importantes. A Páscoa trazia a memória da preservação do juízo de Deus e também libertação da escravidão. Agora somos livres da ira de Deus e da escravidão do pecado por causa do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Terceiro, não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Jesus já cumpriu tudo. Ele veio a este mundo, cresceu, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Por isso que ele é o caminho, João 14,6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele, né? Somente por Jesus. Cristo é suficientemente a nossa Páscoa, né? E aqui nós terminamos esta parte 2, a Páscoa no Novo Testamento. Então você vai ver aí o cumprimento disso perfeito agora na pessoa de Cristo. Você vai ter essa ligação da Santa Ceia do Senhor Jesus, que ele instituiu por meio do vinho e do pão, simbolizando o vinho, o sangue, o pão simbolizando o seu corpo. Você tem ali essa conexão agora com aquela Páscoa que foi uma sombra, que foi uma preparação para a realidade suprema, para o cumprimento final na pessoa de Jesus Cristo, tá certo? Então, nós temos muito que celebrar, né, na Páscoa, nós temos muito que celebrar na ceia do Senhor, porque foi por meio de Jesus que nos veio a salvação, né? Que nos veio o perdão dos nossos pecados e agora então a paz com Deus, né? Amém? Que Deus abençoe sua vida. Creia nessa mensagem de todo o coração, que Deus abençoe sua família, fique conosco, nós ainda teremos outros vídeos pela frente, amém? Deus abençoe e um grande abraço.